Olá, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais uma Central Cinematório, trazendo nossos comentários sobre 5 notícias da semana que passou. Hoje, domingo, dia 19 de novembro de 2017. Temos alguns destaques aqui da indústria cinematográfica para comentarmos. E já começamos falando sobre um projeto muito aguardado pelos fãs da Terra-média. Afinal de contas, a Amazon, gigante aí do comércio, que está investindo também na produção cinematográfica e televisiva, anunciou que vai produzir uma série baseada em O Senhor dos Anéis. Não está muito claro ainda em que será baseado nessa série. Sabe-se apenas que será uma história que se passa antes de A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro da trilogia, não é, Raquel? Isso mesmo, assim. E acredito que já está todo mundo bastante ansioso, né, para ver o que vai dar. E é curioso porque um pouco depois dessa notícia, veio a notícia de que o filho do Tolkien, que dirigia, né, a propriedade do pai dele, deixou a empresa. E esse cara, o Christopher Tolkien, que, né, administrava tudo, sempre foi muito crítico com as adaptações do Peter Jackson e sempre foi muito protetor com tudo. Então, assim, isso explica em parte o porquê da volta, né, das adaptações, porque de certa forma com a saída dele, provavelmente agora está sendo mais fácil fazer negócios. É verdade. Né? E aí a outra filha dele, que está ainda na empresa, e os netos, que detêm a propriedade. E dizem que com eles é muito mais fácil de se fazer esses negócios, né? Porque eles são mais abertos e tal. Então, agora provavelmente vai surgir muito mais coisas, muito mais material. E era tudo que a Amazon precisava, né, para se popularizar nesse mercado de streaming. A Amazon, que tem o serviço Prime Video, já disponível aqui no Brasil, inclusive, tem algumas séries originais e um catálogo que tem vários filmes de vários estúdios, mas ainda não pegou, né? Ainda não consegue competir frente a frente com a Netflix. Agora pega, porque com certeza vão ter muitos novos assinantes com essa notícia, né? Porque, poxa, é uma grande obra, assim, com muitos e muitos fãs, então eu acredito que agora vai pra frente, viu? Inclusive, vocês estão vendo 2 fãs aqui, né? Sim. Você curte os filmes? Os filmes, sim, eu gosto bastante. Eu nunca li os livros, mas o que a gente sempre ouve falar, e quando a gente pesquisa, é que material tem pra danar, né? Tipo, muito material. Muita coisa, eu inclusive... acho que eles não vão ter, em relação as narrativas, eles não vão ter dificuldade de encontrar como contar essa história, né? E, assim, o desafio talvez seja manter essa essência do livro, né? Porque eu acho que, por exemplo, na trilogia do Senhor dos Anéis, eles conseguiram fazer muito bem. Já em O Hobbit, a gente viu que teve muita gente questionando. O Hobbit foi... Pois é, até pra quem não leu os livros não foi tão legal. Então... porque é um livro curto e transformaram em uma trilogia, né? Que acho que se somar ali a quantidade de tempo, né? A duração deve ficar quase igual ao tamanho do Senhor dos Anéis, né? E o Senhor dos Anéis, sim, é um calhamaço. E eu acho que pode ser que a história aí venha também do Silmarillion, que é um outro livro que reúne histórias que se passam ali na Terra-média e outros lugares desse universo criado pelo Tolkien e que precedem a história de O Senhor dos Anéis. Inclusive, se eu não me engano, a 5ª parte do Silmarillion tem uma relação direta com a criação dos Anéis do Poder. Então pode ser que surja daí. Ou então podem fazer como o Hobbit, né, que o Peter Jackson criou histórias ali, aumentou a trama para poder ter mais filmes, né? Como vai ser uma série, eu acredito que pode ser que partam para isso, inspirem-se na obra do Tolkien para poder criar mais personagens, mais tramas, né? Tô bem empolgado aí, acho que pode ser uma coisa bem legal. A Amazon tem dinheiro para isso. Pois é, né? Isso que eu ia comentar, que orçamento é algo importante para se fazer uma obra dessa, né? Porque tem que investir muito em design de produção, né? Tem que investir muito em efeitos especiais.
Então, mas eu li que já parece que o orçamento já é o maior, assim, da TV. Nem Game of Thrones chegou, parece que tá em 1 bilhão. Muita coisa. Vamos ficar no aguardo ainda, porque não tem nem previsão de estreia, né? Só foi feita mesmo a confirmação de que esse projeto está em desenvolvimento. Então agora ficamos no aguardo para as próximas notícias, para a gente saber aí quando que a gente vai poder ver essa série. Ou séries, né? Só provavelmente o Christopher Tolkien, que não deve estar muito feliz com isso, né? Embora ele já tenha seus 93 anos de idade, mas ele deve estar... Enfim. Vamos lá para a próxima notícia, Raquel. Bom, a próxima notícia é que a Sony acabou ganhando a disputa para ser o estúdio por trás do novo filme do Quentin Tarantino. Estava disputadíssimo, né? Disputadíssimo, né? 3 estúdios aí na reta final disputando esse projeto, que inclusive está aí, parece que orçado em 100 milhões de dólares, que deve ser o orçamento mais caro do Tarantino até o momento. Isso, rumores, né? Não tem nada confirmado ainda, mas são fontes confiáveis, né? Essas informações vieram da Variety, Hollywood Reporter e Deadline, que são os principais veículos que dão as informações sobre os bastidores desses projetos lá em Hollywood. Bom, a Sony, que já tinha trabalhado com o Tarantino na distribuição internacional de alguns filmes, se eu não me engano, aliás, alguns filmes não, se eu não me engano foi só o Django Livre, que foi a distribuição feita pela Sony fora dos Estados Unidos. Mas é a primeira vez que ele vai trabalhar em questão de produção com outro estúdio, porque todos até agora tinham sido feitos com a Miramax ou o Weinstein Company. Mas, em vistas aí dos escândalos envolvendo o Harvey Weinstein, né, o Tarantino saiu fora de vez e não irá mais trabalhar com esse estúdio. Então teremos aí esse filme ainda sem título, está sendo anunciado apenas como o 9º filme do Tarantino, né, como foram feitos aí com os anteriores, colocando sempre esse numeral. As filmagens vão começar em meados do ano que vem, para um lançamento em 2019. Ainda não tem o elenco definido, mas, segundo as mesmas fontes que deram essas informações sobre o negócio feito com a Sony, há conversas já adiantadas com grandes nomes de Hollywood. Brad Pitt, que já trabalhou com ele no Bastardos Inglórios, Leonardo DiCaprio, que trabalhou com ele no Django Livre, e o Tom Cruise. Que nunca aí seria a primeira vez. Né? Até brinquei lá no Twitter essa semana que talvez tenha chegado a hora do Tarantino fazer pelo Tom Cruise o que ele fez por John Travolta. Mas só uma brincadeira, porque a carreira do Tom Cruise não está no ponto como a do John Travolta na época de Pulp Fiction. Né? Ele não tá em decadência, né? Ele só faz escolhas que são questionáveis. Mas ele continua por cima, né? Com certeza. Mas com certeza é algo pra gente brilhar os olhos, assim. Pelo menos eu gosto do Tom Cruise, gente. Eu acho ele um grande ator. A gente gosta muito dele aqui. E eu acho que é uma oportunidade pra voltar a um bom papel, assim. Um papel realmente que ele possa se entregar como antigamente, né? Inclusive, vejam o nosso vídeo aí de 2009, quando o Tom Cruise veio ao Brasil divulgar a Operação Valkyria. E nós fomos lá na coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. A gente conheceu o Tom Cruise. E o Tom Cruise me segue no Twitter, tá? Tá bom. Não deixem de ver. E, enfim, ainda não se sabe se os 3 atores estarão no filme ou somente 2 deles, né? Mas que são negociações para um papel principal, mas não se sabe exatamente qual ainda. E a Margot Robbie, né? Essa aparentemente já num estágio mais avançado de negociações, e ela interpretaria a Sharon Tate, né? Falecida atriz que foi casada com Roman Polanski e foi assassinada ali pelos seguidores de Charles Manson, né? O serial killer psicopata Charles Manson. Então, tem se falado que esse seria o primeiro filme do Tarantino baseado em eventos reais, mas Bastardos Inglórios é baseado na Segunda Guerra. Claro que ele vai para um outro caminho ali, mas tem o Hitler, que é um personagem real. Os outros podem ser fictícios, mas tem ali. Então, é provável que a gente tenha essa ambientação que é no final dos anos 60 e início dos anos 70, segundo as informações, e que vai ter esses personagens que existiram, né?
ou transitando ali nos bastidores, né, como pano de fundo, ou como personagens mesmo da trama. Vão ser vários personagens. A gente ainda não sabe exatamente o que é esse filme, mas segundo o site Deadline, quem lê o roteiro diz que, comparado aí a outros filmes do Tarantino, esse se aproximaria mais de Pulp Fiction. Ou seja, vai ser aquele conjunto de personagens em torno de várias situações, né? Aquele drama de várias pessoas, né? Como, por exemplo, o Magnolia, o próprio Pulp Fiction, né? Se a gente pegar também os Shortcuts, do Robert Altman, são filmes que tem vários personagens, não uma história só guiando, um personagem só guiando o fio narrativo. E porque se baseia em um fato real, não significa que ele vai ser um documentário, por exemplo, né? Pode pegar só de gancho para construir muita ficção em cima disso. E segundo o site Deadline também, quem lê o roteiro diz que falar que esse filme é sobre o Charles Manson é a mesma coisa que falar que o Bastardos Inglórios é sobre o Hitler. Então, isso já diz muita coisa a respeito do que é esse projeto em que o Tarantino está empenhado agora. Vamos ficar aí no aguardo. Com certeza voltaremos a falar desse projeto aqui na Central, né, assim que mais notícias surgirem. Com certeza. O que me lembrou também que a gente pode fazer um vídeo de debate sobre exatamente essa linha, né, de documentário, ficção, porque essa borda tem tornado muito mais fluida, assim, né? É bom até a gente discutir sobre isso. Exato. Porque também ser um documentário não significa que é completamente real, né? E falando em documentário, a próxima notícia tem a ver com isso. Falando em gêneros... O filme Corra, né, do Jordan Peele, lançado este ano, um dos mais aclamados pela crítica, um dos mais bem-sucedidos em bilheteria, custou acho que 5 milhões de dólares e já faturou mais de 250 milhões. Ele é considerado por muita gente um filme de horror, né, ou, nas próprias palavras do diretor, um thriller social. Porque lida ali com a questão do racismo, né, e tem essa trama de não vou falar para não dar spoiler para quem não viu, né, mas a coisa vai pendendo mais para o lado de um filme de terror, né. No entanto, a Universal Pictures, o estúdio que produziu Corra, inscreveu o filme no Globo de Ouro como comédia. Mais que isso, a HFPA, que é a Associação dos Correspondentes Estrangeiros, que organiza o Globo de Ouro, aceitou essa definição, porque é ela que dá a palavra final. Se define, foi escrito como comédia, mas eles falam assim, não é comédia, a gente vai colocar como drama. Eles poderiam ter essa decisão, mas não aceitaram. Então, se o Corra for indicado ao Globo de Ouro, ele será indicado na categoria Melhor Filme, Comédia ou Musical, que é uma questão que sempre foi muito controversa no Globo de Ouro. Isso realmente faz parte do histórico da premiação, né? Se a gente lembrar aí, em 2016, Perdido em Marte ganhou por melhor comédia musical. Então, assim, não é uma novidade. O que eu vejo de maior problema nesse filme é porque ele lida com racismo. Então, você associar o racismo à comédia ficou um tanto quanto problemático, sabe? Mas não é novidade eles aprontarem, assim. O lado positivo disso é que tem mais chances de ganhar, né? Que foi o que aconteceu com o Perdido em Marte, por exemplo. E eu acredito que é a motivação principal do estúdio quando faz essa estratégia, assim, quando inventa de colocar numa categoria que ninguém imaginava. Porque com os de comédia de fato, se houver, ele vai ter muito mais chance, porque é um puta filme. É um dos melhores filmes do ano, sabe? E daí eu acredito que ele com certeza deve ganhar, não é possível. Pelo menos nessa categoria, sabe? Vamos ver os outros indicados, né? Mas eu acho que haveria, se eu fosse um votante, eu ficaria meio constrangido de votar. Mas você não ficaria também constrangido de não dar um prêmio para um filme que você vê que é um dos melhores do ano? Não sei, acho que pode ser inclusive uma forma de você... É claro que isso eu tô sendo poliana aqui, acreditando que as pessoas que votam no Globo de Ouro realmente que votam e organizam o Globo de Ouro estão se importando com os filmes de fato, porque são
pessoas, são jornalistas, não são exatamente críticos de cinema, são pessoas que participam de junkets, de divulgação. Então eu acho que eu pensar, pode ser uma forma política de coibir essas coisas, que os estúdios pensem dessa forma e desvirtuem os aspectos dos seus filmes. Mas eu acho que... Você tá pensando de uma forma bem otimista mesmo. Pois é, por isso que eu tô falando. Mas eu acho que não, eu acho que eu não votaria se eu estivesse lá. Né? Sabe o que é curioso? É que depois da polêmica do Perdido em Marte, em 2016, essa associação, ela definiu algumas regras, assim, porque todo mundo criticou muito isso. E aí uma das regras era exatamente essa, de que se um filme tivesse elementos de humor, mesmo sendo drama, ele seria classificado como drama, ele seria indicado como drama. Eles definiram isso, além de outras definições assim a respeito de indicações sobre atores também e tal. E aí volta a fazer, sabe? O que há de comédia em Corra? A não ser o melhor amigo dele, né? Que é um personagem que é um certo alívio cômico ali, mas mesmo assim não é engraçado. Não. É o que ele está alertando, por exemplo, o amigo dele que está lá naquela casa, né? O que pode acontecer com ele. E outra coisa é que o Jordan Peele, ele vem da comédia, né? Ele era um ator comediante e agora está mudando totalmente o foco. Acredito que com o sucesso do Corra, ele agora tem essa liberdade para poder investir naquilo que ele realmente acredita que ele quer fazer. Né? Mas ele vem da comédia. Mas nem por isso esse filme é engraçado, de forma alguma. E eu separei aqui um trecho do que ele disse, porque antes dele dar uma entrevista, né, lá em Nova York, após essa polêmica ter surgido, ele tweetou que o Corra é um documentário. Eu achei perfeito isso, esse tweet. E aí depois ele deu essa entrevista, que está transcrita no IndieWire, e ele disse o seguinte, abre aspas, o que o filme fala não é engraçado. Chame do que você quiser, mas o filme é uma expressão das experiências de muitas pessoas negras e de minorias. A questão principal é que nós não queremos nossa verdade banalizada. E o rótulo de comédia muitas vezes é uma coisa banal. A verdadeira questão é, do que vocês estão rindo? Do horror, do sofrimento? Vocês estão ignorando o que é real sobre esse projeto? Por isso eu disse que é um documentário. Perfeito, né? Perfeito. Disse tudo. Exatamente. Que é o que eu comentei aqui. O principal problema é o assunto do filme, sabe? Classificar o assunto do filme como comédia. Porque pegou por mais muito que mal, muito porque mal. Por mais que Perdido em Marte tenha passado pela mesma polêmica, ele não fazia essa crítica social tão importante. Ele não abordava algo que é um sentimento, é uma experiência, como o próprio Jordan Peele falou, das pessoas negras, da minoria, sabe? Pegou muito mal, assim. Bom, vamos aguardar aí as indicações pra gente saber se o Corra vai, de fato, ser indicado, né? Vai concorrer como comédia. E a próxima notícia, Raquel? A próxima notícia são dessas novidades tecnológicas. O site Rotten Tomatoes, ele lançou um programa em vídeo no Facebook chamado See It, Skip It. Skip It, né? Em tradução livre seria algo como veja ou pule, para te ajudar a definir o que você vê e o que você não vê no cinema, né? A ideia é revelar toda quarta-feira à noite o percentual de cotações de um lançamento da semana antes de colocar o score no site. E aí, o primeiro filme que passou por essa experiência Na verdade, foi o segundo. Foi o segundo? Qual foi o primeiro? O primeiro foi o Thor e um filme, uma comédia lá com a Mila Kunis. Aí então, depois, na segunda semana, foi o... Então, na segunda semana, né? Então, o terceiro filme, no caso. Foi Liga da Justiça. Porque... aí que está a grande questão. Olha só, Liga da Justiça estava com apenas 43% das cotações. Então, nas cotações de aprovação dos críticos, né? E um detalhe, que a Warner é uma das acionistas do Rotten Tomatoes. Gente, o negócio aí também pegou mal, né? Bom, primeiro falar aqui que esse programa é bem divertido.
Eu assisti aos episódios que já estão no ar. E primeiro que a gente tem que elogiar porque tem 2 apresentadores negros. Então isso aí já diz assim, que é um projeto interessante porque dá lugar para pessoas negras, né, num lugar de muita visibilidade, falando de filmes, de crítica e de cinema. Então eu achei isso bem bacana. E os 2 são super carismáticos, que são a Jaqueline Coley e o Segun Odulolo. Ai, que bom que é uma mulher também, né? Sim, sim. Ela é crítica, ela escreve para alguns sites, um jornal também, se eu não me engano, e ele é um jornalista, ele faz cobertura de eventos e tudo, já apareceu em alguns programas de entretenimento e tudo, ele não é crítico. Agora, as críticas a respeito desse projeto, né? Antes de entrar na questão do Liga da Justiça. Primeiro que o Rotten Tomatoes já vem sendo criticado por muita gente por ser essa espécie de guia de consumo e não exatamente promover o pensamento sobre crítica, né? A reflexão sobre cinema. Inclusive, se eu não me engano, tem alguns artigos aí bem interessantes questionando esse papel do Rotten Tomatoes para as pessoas escolherem o que elas verão ou não e o como que isso influencia nas bilheterias dos filmes. E esse programa, ele polariza ainda mais a questão, porque é ver ou não ver. Se o Rotten Tomatoes ele trabalha com o podre ou maduro, né, que seria o Rotten Tomatoes tomates podres. Então lá na classificação, quando o filme tá Rotten é porque é ruim, e quando tá maduro, né, fresh, é porque tá fresco, né, tá bom para ser consumido. Pra consumo. Né? Exatamente, tem a ver com comida, né? Pois é, então polariza ainda mais a questão no programa, porque aí os 2 apresentadores eles dão os argumentos dele antes de falar se é para ver ou não ver, então eles dão 3 tópicos, é uma coisa muito rasa, muito rápida, né? Eu acho que para vídeo, quando a gente faz, né, alguma coisa que tem a impressão crítica aqui no canal do Cinematório, a gente já fica assim, pô, mas tem que ser só 10 minutos, a gente quer falar muito mais, acaba sendo uma coisa superficial, a gente deixa até bem claro isso na própria proposta do vídeo, que é impressão crítica, né, uma impressão mesmo, não é uma crítica de fato. E é isso, acaba que esse programa vira de fato esse guia de consumo e eles dizem, né, no programa que aquilo é review. Review seria crítica, né, e acaba que assim, dessa forma eles se colocam no mesmo patamar de uma crítica de cinema. A pessoa que é o público, que é a pessoa que está simplesmente assistindo aquilo, que não é como nós 2, por exemplo, que nós temos esse olhar da profissão também, porque a gente trabalha com isso, a pessoa pode, às vezes, nem diferenciar o que é simplesmente um guia de consumo de uma crítica. E aí que está o grande problema para o que é, de fato, a crítica de cinema, porque esse programa ele nem incentiva as pessoas a irem lá no site do Rotten Tomatoes e ler as críticas. Nossa. Entendeu? Então fica limitado ali no programa, fica né? ali. Então eu achei que é meio estranho. Eu acho que você tem que saber o que você está vendo. Você tem que estar bem consciente que aquilo ali é um programa de entretenimento e não o que vai te falar se você tem que ver ou não ver, porque nem a crítica mesmo, para valer, tem que ter esse papel. Quem tem que ter a decisão de ver ou não ver alguma coisa é você. Não é o crítico, não é quem vai te falar o que você quer ver ou não. Você vai decidir. Mesmo se o crítico fale, a maioria das críticas fale que um filme é ruim, você vai lá, se está a fim de ver, vai lá e assista. Né? E falando sobre o Liga da Justiça, o vídeo que eles fizeram, eles detonam o filme e no final falam que tem que ver para não ficar fora da discussão. Ah, mas poxa. Então aí assim, você pensa, tá, mas a Warner não teve uma intenção aí de fazer isso, não, de segurar o score lá, porque isso poderia influenciar. Mas aí quando você vê isso, cara, eu acho que fica no mínimo estranho. E mais, eles detonam o filme e depois falam para as pessoas verem. E ainda teve embargo, né? Porque, por exemplo, quem foi em cabine de imprensa não podia falar até um determinado momento que tinha definido, assim. Então, a moça, né, a Jaqueline, ela diz inclusive que ela veria o filme 2 vezes. Mesmo achando tão ruim assim? Então, assim, fica um negócio estranho, sabe? Que incoerência. Fica uma coisa estranha. Então, eu não sei, é um projeto que me pareceu assim interessante, mas meio suspeito.
sabe? Acho que meio pra ficar com um pé atrás, uma pulga atrás da orelha aí a respeito das intenções desse See It, Skip It. Mas conheçam, né? Conheçam lá o programa para vocês verem, porque os dois são muito bons mesmo, né? Eu só acho que eles não deveriam colocar tão assim evidente essa proposta de determinar o que a pessoa deve ver ou não ver, sabe? A proposta tá bem problemática, né? Mas eu acho que eles estão indo um pouco também na onda comercial, né? Na onda mercado, assim. Porque muitas pessoas, na verdade, elas não querem crítica, elas querem realmente a indicação do que ver em vista de tantas opções que a gente tem, né? Tanto no streaming, quanto no cinema, quanto, sabe, em home video, de todas as formas, assim. As pessoas ficam um tanto quanto perdidas e aí elas confiam nessas pessoas para indicarem para elas o que eu vejo. Eu acho que é um assunto que rende outro vídeo, né? Pra gente falar só sobre essa questão da crítica e do papel dela na internet, né? Com essas questões de cotações que a gente nem usa aqui no cinematório, né? Nas críticas. Ai, gente, uma das coisas mais difíceis que eu acho é essa coisa de cotação, sabe? Dar nota, dar estrela. Eu acho que ela tem uma função de entretenimento, de diversão, assim, para você comparar com seus amigos e tudo, mas eu particularmente linkar estrela, cotação a um texto, eu acho que você acaba prejudicando a forma como as pessoas vão interpretar o seu próprio texto, sabe? Sim, é muito subjetivo, né? Bom, vamos lá, Raquel, nosso tempo está esgotando, a gente já está passando aqui do limite. Vamos ver o trailer para a gente finalizar a nossa central. Vamos lá. Vamos botar aqui para vocês verem com a gente Deadpool 2. Vamos lá. Nossa curadoria de trailers da semana. Tá aí, né? Eu achei o máximo isso, cara, essa brincadeira que eles fizeram. O Ryan Reynolds aí voltando a interpretar o Deadpool e brincando aí com o formato de vídeo dos anos 80, né? Na verdade é um programa dos anos 80 que era um pintor que fazia mesmo isso. E as cores ali embaixo, os nomes das cores são baseados em filmes dos anos 80, personagens, né? E ele brincando que tá doidão, que tá drogado, né? Cheirou cocaína. Bem ao estilo Deadpool mesmo, que a gente conheceu lá do primeiro filme. O que eu achei o máximo desse trailer, na verdade, além das piadas, é que ele foi produzido para ser um trailer. Não é aquela coisa de simplesmente ser cenas do filme compiladas, né? Muitas vezes até dando spoiler do que a gente verá no filme. Então, eu acho louvável que a gente tenha um estúdio que tenha pensado nisso, né? Em fazer uma divulgação mais original, porque a gente acaba ficando sem essa originalidade na publicidade, né, dos filmes. Exatamente. A gente até já discutiu isso, né, aqui no cinematório. Como que é possível criar o interesse sem necessariamente mostrar o filme que o filme vai abordar. O filme vai estrear em junho do ano que vem. Teremos aí também o Cable, né, esse outro personagem, que está ali no quadro, interpretado pelo Josh Brolin, que faz o Thanos lá nos Vingadores. Bom, esses nominhos todos são referência a alguma coisa. E tem umas brincadeiras também ali, né? Boom Goes Dynamite. Tá aí então, vamos aguardar aí o Deadpool no ano que vem e esperamos que você tenha gostado aqui da nossa Central Cinematório. A gente te aguarda novamente na semana que vem. Você que ainda não é colaborador do Cinematório, ainda não é apoiador, torne-se padrinho ou madrinha, porque você também terá acesso às nossas transmissões ao vivo, né, às nossas lives. E aí a gente pode bater um papo com vocês, interagindo ali no chat, falando aí sobre cinema e outros assuntos. Então vem, gente, aproveita todo o nosso conteúdo. É isso, gente. Muito obrigado. Curte aí, compartilha o vídeo e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, gente. Até a próxima.